Gente, nós vamos na primeira fase do nosso estudo prosseguir na análise que a gente vem fazendo do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós iniciamos a primeira parte do primeiro capítulo, que fala para a gente a respeito das causas primárias. E dentro dos subitens, o primeiro a ser trabalhado, que foi trabalhado por nós, justamente Deus e o infinito. E é colocado, a primeira questão do Livro dos Espíritos, como sendo Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então a gente vai entendendo que a origem de tudo encontra-se em Deus. E é muito interessante, nessa recapitulação que nós estamos fazendo, porque essa resposta dada pela espiritualidade superior a Allan Kardec, e ele trazendo isso para nós no trabalho de codificação que ele realizou, representa uma síntese. Uma síntese de todo o conhecimento, de todo o trabalho, de todo o esforço da humanidade, dos homens, de um modo geral, no sentido de alcançar uma compreensão e entendimento desse ser superior, dessa força maior, que dá os direcionamentos, que promove o equilíbrio, a paz, a segurança, vamos entendendo hoje, com o auxílio da doutrina espírita. Então, a criatura humana, no momento em que desperta de uma forma racional, nas suas primeiras movimentações, inicia uma movimentação no sentido de entender essa força superior. E vamos perceber, nas diversas religiões, nas diversas filosofias, definições, explicações, tentando atender a necessidade nossa, na busca do conhecimento, que é importante, e nos esclarecimentos necessários, de modo a podermos caminhar com mais segurança, porque está havendo uma compreensão, está havendo um entendimento. Então a gente percebe que houve um avanço muito grande nas próprias definições, daquela criatura, daquele ser que nós entendíamos, estava nas forças da natureza, até chegarmos nessa definição como ser inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na continuidade, nas questões que seguem, vamos perceber Allan Kardec, sobretudo no comentário que ele faz, a questão de número 3, ele fala uma coisa interessantíssima para nós, porque ele mostra que nós ainda apresentamos uma certa deficiência na nossa linguagem. Avanços extraordinários feitos por nós, a capacidade do homem de construção, de realização, de movimentação muito significativa. Mas a linguagem nossa não está devidamente trabalhada de modo a podermos entender com mais propriedade essa grandiosidade desse ser que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. Então nós vamos percebendo que, embora as definições cheguem, nos atendam e nos mostrem linhas de compreensão que transcendem em muito os trabalhos que já foram feitos nessa busca constante dos homens, ainda apresentamos deficiência. E nós vamos até estudar mais à frente. Falta em nós uma sensibilidade de modo a podermos perceber sentidos, de modo a podermos perceber com mais clareza, com mais objetividade. Mas o que já está aqui já é significativo, já são recursos de grande valor para nós. E nós buscamos nas obras subsidiárias, sobretudo nas apresentadas por Chico, diretrizes, explicações que pudessem nos auxiliar a entender melhor a figura do Pai, a figura do Criador. No próprio Evangelho de João, o Evangelista, vamos perceber que em vários momentos ele fala se referindo ao Pai, ao Criador. Deus é amor. Então já trazendo linhas no sentido de nos auxiliar na compreensão, no entendimento desse ser, dessa criatura superior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós buscamos, na semana passada, uma das obras psicografadas pelo Chico, uma em que Emmanuel, conversando com o Chico, explicando que ele queria uma definição sobre Jesus, Chico Xavier. E nesse esforço de tentar orientar o Chico, Emmanuel fala que deveríamos ficar com aquela definição que se encontra em relação a Deus, o Pai, o Criador, com aquela definição que encontra-se no Pai Nosso que Deus nos trouxe, como sendo Pai Nosso, que está nos céus. Então aí já estabelece para nós essa definição, não só um plano de compreensão mais abrangente também, porque vamos buscar a representatividade do Pai, a figura do Criador, e ao mesmo tempo ele estabelece uma irmandade entre nós, Pai Nosso. Então mostra uma ligação entre os seres, entre as criaturas. E é nesse movimento que se estabelece entre nós, no processo de convivência, seja no núcleo familiar, com aqueles que se encontram associados a nós, estendendo para a convivência nossa na sociedade que estamos nos movimentando, seja com os vizinhos, no local de trabalho, os amigos, que fazem parte desse conjunto de criatura com os quais estamos convivendo, e temos acima deles a figura do Pai Nosso, é que nós vamos conseguir desenvolver a nossa sensibilidade, valores íntimos, de modo que a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o Criador se amplie.
vai ficando então mais fácil de ser assimilado por nós. Porque se o processo passa pelo raciocínio lógico, no sentido de uma compreensão lógica dos fatos, vamos perceber que, se tratando das coisas espirituais de ordem elevada, é importante que o movimento também se dê no campo do sentimento, no campo do coração. E na conjugação dessas duas forças íntimas do ser, nós então vamos conseguindo perceber o Criador, perceber o Pai. Porque na lógica, no raciocínio, a gente pode analisar aqui de forma clara e objetiva. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas quando nós entramos na linha do sentimento, nós vamos então começar a perceber pelo sentimento, a sentir, a ver, estranho falar isso, né? Pelo sentimento, essa força superior que realmente estabelece paz e harmonia na intimidade do ser, que passa a confiar e ter a certeza íntima da existência e da providência, no sentido de promover o direcionamento da nossa vida, da nossa essência. Obviamente que o livre-arbítrio está aí, né? Mas conjugado ao livre-arbítrio, a escolha, lei de causa e efeito, a misericórdia se faz presente. E muitas vezes nós observamos na vida nossa, na vida das pessoas, mas por que isso está acontecendo? Né? Porque se analisarmos o comportamento ali, da forma como é levado o efeito, não parece que não tem nenhuma linha para que aquela coisa boa estivesse acontecendo para a pessoa. Porque o comportamento, as atitudes é totalmente avessa. Mas, no entanto, vem algo positivo, como que a envolver a criatura e impulsioná-la. Porque o amor faz isso. Vê o problema, vê a dificuldade, mas não cansa de promover transformações e mudanças na intimidade dos seres, na intimidade das criaturas. Então vamos conseguir perceber de uma forma mais abrangente. E é muito interessante, porque é um ponto que vamos estudar bem mais à frente, já no final do livro dos Espíritos, o capítulo que fala para nós a respeito da lei de justiça, amor e caridade. Então, a justiça, na sua acepção superior que a espiritualidade nos apresenta, a justiça, não há como ela ser expressa na vida dos seres, da criatura, sem a presença do amor e sem a presença da caridade. É uma conjugação dessas coisas. Aí sim, a justiça nos moldes superiores ela se faz. Nós ainda estamos num movimento em que a justiça ela não apresenta a versão do amor e da caridade ainda. Em alguns pontos sim, né? Mas nas situações que se dão, que há julgamentos, por exemplo, esse contexto ainda não entra nos processos. Mas é caminho de aprendizado, mais à frente a coisa vai estar sendo conjugada de uma forma efetiva. Então, para a gente poder entender, né, que nós ainda estamos trabalhando o nosso campo de percepção, de sensibilidade, de compreensão, a nossa linguagem, para podermos entender com mais propriedade aquilo que vem do divino, aquilo que vem do Criador. Nós já temos um campo largo já trabalhado, amplo, que dá recursos para que a gente possa fazer um trabalho fundamental, que é a transformação nossa, o ajuste do nosso comportamento aos princípios do amor, da fraternidade. Com isso, o campo, o piso, melhor dizendo, vai ser devidamente preparado para etapas que promovem mais aberturas, maior compreensão, maior entendimento das coisas. Porque quando João Evangelista afirma para nós que Deus é amor, a gente vai entendendo, né, na linguagem pobre que a gente apresenta, que ele está fazendo um movimento não só do raciocínio, mas acima de tudo do coração. Ele está sentindo que Deus é amor, está ali, dando contato, dando os direcionamentos necessários. Acho que nenhum de nós aqui tem dúvida quanto à existência de Deus. A inteligência suprema fala para todas as coisas. A doutrina espírita coloca claro para nós, o raciocínio mostra que é assim mesmo. Não há dúvida. Mas na hora que vem uma luta mais intensa, na convivência com um familiar, por exemplo, ou uma enfermidade, o nosso coração não traz essa certeza, essa confiança. O raciocínio já consegue estabelecer com mais facilidade. Porque há uma instabilidade íntima, há como que muitas vezes, no primeiro momento, até mesmo raia pela revolta. O que está acontecendo comigo? Deus está sendo injusto. Pode sair da nossa boca, né? Num momento de crise mais apertado, mais difícil. Isso mostra o quê? Que embora o raciocínio entenda, o coração está se movimentando para fazer a leitura de uma forma mais clara, de um modo mais objetivo. Então estamos em franco trabalho. E a doutrina espírita vai trazendo recursos para nós. Nas obras básicas, nas obras subsidiárias, sobretudo as do Chico, né, que apresentam pontos significativos, Emmanuel, André Luiz, Irmão X. Então vão trazendo pontos que vão nos auxiliando nesse movimento de busca
de um conhecimento, mas que passa também pela questão do sentimento, para que a coisa seja real, a leitura seja verdadeira, né? Trabalhando aí o nosso espírito. E na sequência, gente, nós vamos entrar hoje aqui no outro subitem, né, desse capítulo, que ele está falando justamente das causas primárias. Se Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como fala a questão de número 1, é importante que a gente veja, como está sendo apresentado aqui no subitem seguinte, provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus. Os materialistas questionam, né, argumentam, apresentam teses, até com uma certa relativa base de explicações. Mas vão perceber que é insuficiente, são insuficientes as definições e as explicações para poder explicar com amplitude a não existência do Criador. E nós vamos perceber que nas perguntas elaboradas por Allan Kardec, os benfeitores da vida maior, e na própria resposta que eles nos apresentam, muitas vezes até de forma mais simples, mas no entanto passando por uma lógica, por uma sensatez, e realmente para aquele coração aberto, que procura ser simples no campo da vida, na existência, argumentações que não trazem dúvidas, questionamentos. Porque muitas vezes na condição de materialistas, nós abraçamos nessa condição, temos como base o orgulho, que ainda é forte na nossa intimidade. Então nos curvarmos a um ser superior, obedecermos dessa forma, né? Então muitas vezes, no fundo, questionamentos dessa natureza passam no intimidade do ser. E no campo da matéria, do campo perceptivo das sensações, fica mais fácil a tentativa da explicação ou de uma negação do Criador, com base aí nas descobertas científicas, né? Mas é caminho. Nada se perde. Hoje nos posicionamos extremamente materialistas e negamos com toda a força do nosso espírito a existência do Criador. Mas a vida se encarregará de mostrar que com a morte a vida não perece, continua, somos espíritos, existem forças outras que não dominamos e vai por aí fora. É caminho de aprendizado, gente. Nada se perde. Muitas vezes tem acontecido conosco uma escolha pelo caminho mais longo, mais tortuoso, que nos leva a passar por muitos sofrimentos, por muitas dores. Mas é caminho de aprendizado, não se perde. E quando se fundamenta na intimidade do ser, a convicção real do Criador, do movimento da vida, do espírito na trajetória evolutiva, às vezes esse companheiro que fez um caminho mais longo, mais movimentado, mais tortuoso, torna-se uma expressão que avança com muito mais intensidade do que aquele que já vinha nesse movimento, já com aberturas, com pontos, né? Então ele entende, avança. O exemplo disso, de uma forma clara e objetiva, se dando obviamente no plano espiritual, André Luiz. Por que André Luiz foi chamado por Emmanuel e pelos benfeitores da Vida Maior para fazer o trabalho de psicografia junto com o Chico? Por que será? Existem motivos. E nós entendemos que o próprio livro Nosso Lar, ele deixa isso passar de alguma forma para a gente. O empenho, o esforço dele, a partir do momento que houve como que um cair em si, a mente dele se abriu para a vida maior. Aí inicia toda uma trajetória de esforço, dedicação, boa vontade, né? Ele vai perguntar quando chega nas camas de edificação. As camas de edificação não é. Ele é acolhido em Nosso Lar. Então estava aproximando aquele horário da prece coletiva. Então ele pergunta, se encontrava na enfermaria, no quarto dele, no aposento. Então ele pergunta, o que vai acontecer agora? Aí eles explicam na hora da prece coletiva. Então ele dá um jeito, se esforça para sair do leito em que ele se encontrava e poder acompanhar um pouco de longe, mais próximo ao salão, onde na tela que ali se encontrava, a presença do governador do Nosso Lar se apresentava, para que a prece coletiva pudesse ser feita. Então esse detalhe que é apresentado por André Luiz na obra mostra um esforço significativo da criatura, que quer participar do novo momento que está se abrindo para ele. E vamos perceber que na continuidade da obra, o esforço se faz presente, o conduzindo, né, a movimentações diferenciadas, a despertamentos e percepções no campo da renovação. A luta aí não continua. A gente percebe, ele dá notícias disso para nós. Mas tem um ponto fundamental: a abertura e a simplicidade, na busca ali da humildade. Então, as portas se abrem com muito mais facilidade. Então, subitem, a partir da questão do número 4, provas da existência de Deus. Eu vou pedir o Léo para ler para nós, por gentileza. Podemos ler todo, porque eu
Livro dos Espíritos, na parte 1ª, capítulo 1º, de Deus. Item provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Comentário de Kardec. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão dos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Comentário de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que se lhe dê. É muito interessante, né? Porque a gente analisa aqui a questão 4, a nova, é como um fechamento das ideias e as questões intermediárias, ampliando a nossa compreensão dentro do que é apresentado quanto às provas da existência de Deus. A gente vai perceber que para algumas pessoas, para algumas criaturas, não há nenhuma dificuldade em saber, em sentir que existe um Criador. Mas a argumentação aqui é lógica e é apresentada de forma didática, de modo a conduzirmos e conduzir as criaturas numa linha de compreensão e de entendimento de forma gradativa, percebendo a partir, não do Criador na sua essência, mas da obra que ele criou, da obra que ele estabeleceu nesse universo infinito. A gente vai percebendo os cientistas, nós homens, numa busca de desvendar aí, não só o universo infinito, na sua grandiosidade, mas também o infinitesimal, em termos microscópicos, percebendo que descobertas vão sendo feitas uma a partir da outra, e sempre vamos percebendo que há coisas mais abrangentes, há coisas desconhecidas,
que vão mostrando para nós realmente uma estrutura que, por mais que a gente tente uma lógica para a sua formação, para a sua estruturação, e vamos descobrindo até as leis, equações que vão definindo isso para nós, vamos perceber que a coisa ela transcende a toda e qualquer capacidade humana. O homem tem realizado coisas extraordinárias, mas o extraordinário realizado pelo homem está em cima do que está aí. São descobertas em cima de leis que já existiam. Hoje nós temos, por exemplo, a energia elétrica, que é algo de fundamental importância na nossa vida, na nossa existência. Quando falta luz em casa, 1 hora, 2 horas, aquilo ali gera uma instabilidade muito grande. Então, esse recurso que está aí, a gente analisa da seguinte forma: sempre esteve presente, só que não tinha sido revelado ainda. Uma mente não conseguiu trazer para o plano inteligível, compreensível das criaturas humanas, os recursos que pudessem promover essa energia, de modo a estabelecer conforto para nós. Estamos vivendo uma transição em que a situação está levando-nos a refletir, a pensar na própria utilização dos recursos que estão aí, né? E isso com certeza vai nos levar a superarmos o estágio que estamos vivenciando, alcançando outros que até então não tínhamos percebido. Mas o que nós gostaríamos de trazer é justamente isso. Os recursos estão aí. O que está acontecendo é que, com o aprimoramento, desenvolvimento da capacidade nossa, não só de interação com os recursos, mas também de percepção do que se encontra em torno de nós vamos como que decodificando, e nessa decodificação os recursos vão chegando, né? Mas onde está a origem de tudo isso? O acaso? Né? Muitas vezes a definição é essa. Mas uma casa inteligente, como ele coloca aqui, não é mais acaso. Mostra que há alguma coisa, né, por trás de tudo isso. E na própria questão do número 4, eu acho ela muito significativa, porque onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? O que é que os espíritos fazem? Vão trazer uma equação, discursos, distante da capacidade do nosso conhecimento. Não. No axioma, no princípio, que está presente nas vossas ciências, naquilo que é nosso, no campo de luta, de busca, de perseguição da criatura humana. Não há efeito sem causa. Todo efeito tem por trás de si uma causa. E todo o efeito inteligente vai ter por consequência natural por trás também uma causa inteligente. No livro A Gênese, Allan Kardec vai fazer um comentário muito interessante, né? Argumentações que ele desenvolve, tentando mostrar para nós, no raciocínio lógico, a questão do Criador e a questão da obra, mostrando o Criador, né? Pela obra se conhece o artista, se conhece aquele que a criou, né? Em todos os campos, na área da escultura, da escrita, né? A gente vai vendo ali o texto. Esse texto aqui é de Carlos Drummond de Andrade, esse poema. Pegamos outro, normalmente é de Carlos Drummond de Andrade, porque tem o estilo da pessoa, né? E vamos percebendo isso nas obras diversas que se encontram aí. Então ele vai falando o seguinte, ó: se nós, por exemplo, chegamos, vamos trazer para a linguagem nossa aqui, se nós chegamos, por exemplo, numa tribo primitiva, lá na África, por exemplo, né? Ou quando os portugueses, né, eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses, né, de uma forma objetiva, vamos imaginar que eles encontrassem aqui, junto com os indígenas, uma bússola. Uma bússola, né? Então, perceberiam claramente que aquela bússola que eles se encontram não foi algo desenvolvido pelos indígenas, pelos primitivos que se encontravam. É algo que vem da parte de um outro navegador. Eles vão saber quem que é. Mas mostra que é uma inteligência devidamente direcionada, criando um recurso náutico, de modo a facilitar a movimentação dos seres das criaturas. Os indígenas que aqui se encontraram tinham tudo bem uma canoa para poder fazer a pesca deles, mas é coisa muito simples. Não tinham aquela largueza, aquela abertura no campo de uma compreensão, do entendimento que pudesse conduzi-los para as grandes navegações, com um instrumento dessa ordem, né? Então percebe claramente, o instrumento que se encontra aqui não foi algo desenvolvido por eles, veio de fora, veio por parte de uma outra pessoa, de uma outra criatura. Então nessa argumentação ele vai mostrando para nós, vai trazer alguns pontos também. Pela obra se conhece o autor. Vamos observar a natureza, né? É um ponto-chave para análise nossa. E hoje a ciência, de modo geral, como a gente falou anteriormente, ela tem recursos extraordinários. A gente vai percebendo aí, vira e mexe, estão noticiando a descoberta de uma nova galáxia. Em função das observações e do aprimoramento dos recursos
Os telescópios vão ser desenvolvidos de modo a facilitar a penetração do campo infinito do universo. Então vão ser descobertas galáxias novas. E da mesma forma, quando analisamos o infinitesimal, os microscópios eletrônicos, vamos percebendo coisas do campo minúsculo que fazem parte da estrutura da matéria, da estrutura dos seres orgânicos, que também utiliza a matéria, né, para poder estabelecer ali a base dos corpos que estão sendo utilizados, partículas que ainda não eram devidamente conhecidas. Não tinha uma leitura clara, objetiva, daquilo que está sendo expresso. Estou mostrando, né, a grandiosidade de uma inteligência, porque são efeitos de um átomo, o funcionamento dele, uma galáxia, na sua harmonia. Né? A gente observa, por exemplo, o sistema solar, o movimento dos astros em torno do Sol, é uma harmonia, a coisa funciona de forma harmônica. E vamos perceber que esse universo é infinito da mesma forma. Então, onde é que está? Que causa é essa? O acaso? Uma coisa fortuita? A lógica vai mostrando que não. Né? Vai mostrando que não. Existe uma inteligência, é algo devidamente estruturado de forma inteligente, para que a coisa possa funcionar, ela possa se estabelecer. Então, esses pontos, né, nesse axioma que nós utilizamos nas perquisições científicas, é a base para que a gente possa, então, penetrar e entender a presença de um ser superior, de uma inteligência suprema, causa primária, por todas as coisas, que uma questão de número 1 nos apresenta. Né? Então, muito importante, muito interessante a gente observar isso. E as questões intermediárias, né, vai mostrando isso para nós, porque não é simplesmente uma questão educacional. Os europeus tinham uma formação educacional, né, não só no campo religioso, no campo científico, no campo cultural. E quando eles chegaram aqui nas Américas, encontraram tribos indígenas simples, criaturas simples, mas, embora simples, elas apresentavam uma fé, não a fé, né, que eles tinham em Jesus, em Deus, a forma como foi trabalhado, né, dentro das religiões oficiais, mas a gente percebe uma movimentação íntima do ser na veneração do seu superior, segundo a capacidade de entendimento e compreensão que eles tinham. Então a lua, o sol, né, o trovão, é uma árvore, uma pedra, mas se curvando a uma força superior que eles não entendiam. Né? Então percebemos que não é algo fruto de uma educação, é algo inato no ser. Eles nascem com ele, desenvolveram a sua atividade. E hoje a doutrina espírita vai nos ajudando até a entender isso melhor. Mas são pontos elucidativos que vão nos ajudando a compreender melhor, a ver claramente. Faz sentido, é lógico, coerente, né, a argumentação apresentada aqui pela espiritualidade. Não é mesmo? Não. Dessa forma, Com certeza, Márcio. Nós estamos nos lembrando de uma passagem de Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda a respeito da prece. E para falar, dar um exemplo a respeito da prece, ele conta uma história, como que uma parábola, né? De um homem que estava perdido no deserto, não encontrando água, não encontrando alimento, com muito calor, e quando ele já estava quase perecendo, ele eleva uma prece aos céus pedindo por ajuda, né? E um espírito protetor, um espírito amigo, por inspiração, lhe diz para ele se levantar e tomar certo caminho. Ele se levanta, ele encontra na intimidade dele como que um alento, ele não sabe de onde, ele não percebeu o espírito, né? Mas ele decidiu levantar, tomou um caminho, e lá no final daquele caminho encontrou um oásis, encontrou uma água e se salvou, conseguiu ser salvo e sair do deserto com vida. E aí Kardec apresenta duas possibilidades. Se esse homem é um orgulhoso, ele vai falar assim: que boa ideia que eu tive, eu sou muito esperto, eu sou muito isso, eu sou muito inteligente. Se ele é um homem crente em Deus, por isso o assunto relacionado com o que a gente está estudando, né? Deus, a prova da existência de Deus. Se ele crê, se ele tem fé, ele diz assim: muito obrigado, meu Deus, que o Senhor me inspirou. Né? Por que a gente se recordou dessa passagem? Porque na questão 9 é apresentado um conceito que a gente não pode perder de vista. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Então, o que gera incredulidade é o orgulho. Porque acreditar em Deus, gente, é necessária humildade para isso. Para reconhecer que fomos criados. Eu não crio nada. O Espírito não cria. O Espírito faz, o Espírito realiza. Mas quem cria é apenas Deus. O Espírito age em cima daquilo que Deus criou. Né? Então é necessária humildade para isso. O nosso orgulho tampa a nossa capacidade de percepção, de aceitação disso.
Nas questões científicas, quando Kardec analisa aqui que um acaso que conseguia se fazer com combinações fortuitas, que o universo existisse, esse acaso era inteligente, então já não é um acaso. Então o próprio pensamento científico pode chegar nessa conclusão. Não, tudo bem, aqui, ó, você ligou esse elemento com o outro, o hidrogênio com o oxigênio e o nitrogênio, o carbono, eles têm propriedades que fazem com que eles se unam. Mas quem estabeleceu essas propriedades? Tem que ter uma causa anterior, e a espiritualidade trabalha isso na questão 7. Por mais que a gente volte no passado, procurando remontar as causas, tem que ter uma causa anterior. Mesmo as construções humanas, quando você fala assim, essa construção humana foi gigantesca, olha o que o homem foi capaz de fazer. Mas quem criou a inteligência do homem? Então, por mais que o homem queira ser o autor de alguma coisa, ele precisa, por humildade, né, por um conceito até de concordância, sim, para ele não ser... ele precisa reconhecer que algo veio anteriormente a ele. Né? No estudo do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo chamado Há Espíritos, Kardec também coloca o reconhecimento da existência de Deus como algo fundamental, até para se entender a mediunidade, se entender as questões que o Espiritismo traz para a gente. Ele fala que quando a gente vai conversar a respeito dessas questões, a primeira questão é: credes em Deus? Então tem um fundamento. Se a pessoa diz assim, não creio, não reconheço que exista, não tem como continuar. Não é possível trabalhar os princípios da doutrina sem essa primeira fundamentação. Creio na existência de um ser supremo, criador de tudo, imutável, eterno, né, imaterial. A partir daí a gente pode continuar. A segunda pergunta é: credes ter uma alma, que a alma existe? Credes que essa alma sobrevive ao corpo? Aí é possível dar todo o prosseguimento. E uma última coisa que a gente se lembrou é a necessidade de afirmar isso para qualquer tipo de construção. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus chama um espírito da mais alta envergadura, Ismael, para ser o governador espiritual do Brasil. E Jesus dá a ele uma flâmula, uma bandeira de um branco indefinível, né, de uma luz indefinível, e Ismael como que projeta sobre aquele tecido espiritual o teor, a tessitura do seu próprio coração. E Humberto de Campos explica isso, fala que Jesus fala isso para Ismael, que ele representasse ali o desejo, a vontade dele de servir a causa de Deus e do bem. Então na bandeira aparece escrito: Deus, Cristo e caridade. E fica como um lema aí para todo trabalhador cristão do Brasil, né? Para os espíritas e para todos nós. Então assim, essa fundamentação na compreensão de Deus, entendimento de Deus como Pai, Criador, perfeitamente, eternamente misericordioso e justo, é fundamental para a gente dar outros passos. Né? E sempre que a gente titubeia na nossa fé, ou a gente tem dúvidas, ou a gente pensa assim, como é que será isso aqui? É uma coisa bem interessante, voltar lá no princípio, voltar no conceito primeiro, porque de lá a gente consegue tirar recursos para dar seguimento à nossa caminhada. Legal. Pois bem, gente, nós vamos encerrando aqui o estudo dos Espíritos, nesse subir das provas da existência de Deus. Na semana que vem a gente prossegue. Nós suplicamos a Deus que nos inspire, nos abençoe. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo da noite de hoje, voltando aqui, retomando a nossa reflexão em torno da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que a gente vem estudando há algumas semanas. Nós estamos avançando aqui no capítulo de número 5 para a culminância dele. Então, nós temos o texto que vai do versículo 17 ao versículo de número 25. Nós já abordamos aqui, em reflexões doutrinárias, em conexão com outros textos do Evangelho, esse conteúdo que fala dos presbíteros e sobre os conselhos que Paulo dá ao seu filho pelo coração, Timóteo, então muito jovem e promissor no que diz respeito à aplicação da doutrina que ele revelava. Então, na semana passada, nós procuramos trabalhar essa questão que está no versículo 22, que diz assim: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Dentro da linha de abordagem que Paulo assumiu desde o princípio da carta, da epístola, nós observamos a preocupação dele em nortear a estrutura de Timóteo, que era uma grande esperança para
os labores cristãos que então Paulo assumia. Nós vamos entender a própria marcha do Paulo, que foi Saulo antes. O Saulo, seguidor da lei, aquele homem rígido que interpretava segundo o próprio temperamento. O próprio Emmanuel, assinalando no Paulo Estevão sobre a personalidade vigorosa de Saulo, ele deixa muito clara a questão do orgulho, que era muito comum entre eles, porque era orgulho de raça. E a vaidade intelectual, a vaidade de posição. Quando nós lembramos que esse elemento é desarticulado a partir da visão na estrada de Damasco, que ele identifica o Cristo, bem escondido aí, né? Quando ele identifica o Cristo e começa então uma série de reflexões que vão neutralizar a ação do Saulo sobre essa individualidade, que é esse espírito vigoroso, nós percebemos que há uma marcha de transformação que vai durar muitos anos, né? Então, o Honório gostava de estudar o assunto, ele dizia o seguinte: quando nós analisamos que Saulo cede a Paulo, então Paulo já significa a transformação desse espírito que tinha esse comprometimento mais humano, na religião mais tradicional. Ele quebra essa concha de egoísmo e de orgulho e cede ao Cristo. Então ele tem que fazer o caminho inverso, porque ele perde tudo, né? A gente vai notar que para ele se tornar o Paulo, ele teve que abrir mão da própria herança paterna. Ele perde os vínculos, ele perde a família. Então, quando ele escreve falando que o testemunho tem que ir até o sangue, tem muita gente que acha que é derramar sangue. Mas, na verdade, ele se refere, o Emmanuel nos ajuda a entender isso, ele se refere à consanguinidade. Você não vai ter o apoio, nem a compreensão, no caso dele ele não teve, nem dos que são ali da sua casa. Porque ele rompe com todo mundo sem querer romper. Porque eles o obrigam, mas ele não pode abrir mão do patrimônio que ele tinha adquirido, né, nesse processo, nessas circunstâncias que vinham de Deus. Havia um plano espiritual para o seu trabalho, né? Isso nos remete a uma reflexão muito bonita que a gente estava relendo outro dia. O Chico, no depoimento, ele falava do pai dele. Porque o pai dele era muito rígido. E que ele, ao longo da vida, com os ensinamentos da doutrina espírita, que ele foi compreender o acerto do pai ser daquela forma. Então ele dizia o seguinte, que o pai nunca foi no diálogo. O pai exigia tudo deles, exigia muita disciplina, e ele não seria um bom médium, um bom trabalhador, se o pai fosse de outra forma. E que, na verdade, o pai, quando desencarnou, ele já tinha um trato de olhar com o pai. Porque o pai nunca foi de conversar. Mas ele notava que, pelo olhar, o pai gostaria de pedir a ele desculpas, se retratar, mas não conseguia. Então ele diz o seguinte, que o pai desencarnou e eles não conseguiram ter a conversa, que era indispensável, mas que ele tinha certeza que um dia eles iam estar um diante do outro para ter essa conversa que não aconteceu aqui no campo físico. E a gente lembra esse testemunho do Chico, porque como médium, missionário, tão doce quanto foi, tão obediente a Deus, ele aceitou todas as disciplinas que foram impostas à vida dele. Abriu mão realmente de tudo, de modo até supremo para uma criatura humana. Então, quando ele comenta esse assunto, né, falando do próprio pai, que nunca o compreendeu, aí ele chega a dizer uma nota, ele diz assim: o meu pai nunca foi ao centro espírita, porque ele nunca quis entender isso na minha vida. Mas cobrava todo dia perguntando para os meus irmãos se eu fui ao centro espírita cumprir o meu dever. Olha que curiosidade, olha que interessante. Então, uma análise bonita que ele fez e um espírito que nos ensina a compreender as pessoas dentro daquilo que elas são, na função que a vida lhes outorgou. É muito bonito a gente pensar isso. Quando Emmanuel assinala sobre Jesus, e ele vai escrever uma página singela, né? Jesus da Galileia, José da Galileia. Quando Emmanuel escreve sobre o pai de Jesus,
ele vai falar que ele passou na terra sob um divino silêncio. E o que seria de Maria e de Jesus sem a presença de José, no seu divino silêncio, que é a profunda humildade? Então existem papéis que nós estamos longe de conhecer, mas Deus, que arquiteta tudo, da intimidade atômica aos mundos ideais que a gente nem conhece, imprime em tudo a sua sabedoria e o seu amor, nós não conseguimos, na nossa relatividade, poder apreciar. É por isso que às vezes uma pessoa diz assim: ah, porque família, ah, porque meus pais, ah, porque os componentes do meu lar, muitas vezes assinalando que aquilo não era melhor, que ele não teve melhor, a gente não sabe o que falar. Por mais limitação, por mais sofrimento, por mais penúria, a lei é perfeita, impecável. Nós é que não conseguimos compreender o alcance dos elementos que se conjugam para formar aquilo que é a nossa grande necessidade de aprendizado. Cada um assume um papel. E Deus sempre requisita aquele que está naquela faixa, dentro daquela construção, para que a gente possa aprender mais e melhor. Então nós temos que refletir muito para não sair por aí espancando peças que são as ideais para o nosso aprendizado. São os elementos, os componentes, né? Que nós de pronto não sabemos compreender. Então, nós temos aqui: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva de ti mesmo puro. Se o Paulo, dentro da análise do Honório, se transformou de Saulo para Paulo, por sua vez, chegaria o tempo de o próprio Paulo, que era o nome da conversão, que era o nome da renovação, também ceder. E é engraçado isso, não? Mas o Paulo precisava de sublimação, sim. Porque o Paulo corporificava a renovação que ele entendia do Evangelho. Jesus pergunta assim, sobre a lei antiga: como lês? Então Paulo leu o Evangelho e procurou aplicá-lo. Mas o Paulo ainda não era a suprema expressão da renovação. Por isso um dia ele escreve: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. É a terceira grande lance da evolução dele. Então nós analisamos essa sistemática belíssima, né? E podemos até analisar o assunto por outro prisma, né? Quando a gente fala assim, o varão é a cabeça da mulher, o Cristo é a cabeça do varão, mas a cabeça do Cristo é Deus. Olha que bonito. E quando a gente vai analisar por outros prismas, a gente nota que há metas que vão ao infinito. Então existem criaturas que, como Chico, né, ao final da vida, ele perguntou assim: será que era preciso tudo isso mesmo? Essa reflexão o Chico fez. Ele abriu mão, abriu mão, abriu mão, abriu mão, abriu mão, e sempre abria mão de si próprio, a ponto de assumir e falar assim: fui desapropriado. Ele já não tinha vontade. Então, a gente leu uma página hoje, no grupo, que falava de emancipação. A emancipação, muitas vezes a gente tem que abrir mão dela para cumprir o dever. Mas Emmanuel assinala que nós devemos amar o dever. A gente abre mão de emancipar-se, que seria priorizar o eu, né, o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto, para aprender a amar o dever. Foi o que o Chico fez. E foi o que o Paulo fez. E a gente vai aprendendo isso com esses baluartes. Então ele diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E a gente trouxe um pensamento para a nossa reflexão sem querer fechar o assunto. Nós todos estamos aprendendo do Evangelho. O Evangelho é uma fonte inexaurível e ele tem o poder do caleidoscópio. A cada movimento ele traz uma nova figura para a nossa apreciação. Então por isso ninguém esgota o Evangelho. Nós apenas passamos por ele e trazemos pontos para reflexão. Então a gente diz assim: nós podemos ver esse impor as mãos como sendo impregnar uma pessoa
num determinado sentido. Então, pode representar aquela bênção de iniciação nos valores espirituais de melhor nível. Mas nós temos que respeitar o desejo da criatura de querer aquilo ou não. Eu não posso fazer isso. Nas linhas do amor eu não posso impor. E nessa abordagem do cristianismo, a gente não pode fazer como a gente fazia com a lei antiga. A lei antiga era um chicote. E a gente podia usar isso para impor pelo medo. E estava certo. Mas com o Evangelho não pode. Evangelho é espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Ensino humano. Disciplina é com a lei. Mas a espontaneidade é o coração pedindo e sendo atendido. Aí não pode entrar coerção. Por isso que Jesus não podia, por exemplo, diante daqueles verdugos, os príncipes dos sacerdotes chegaram perto dele e falaram assim, pregaram na cruz. Eles viram para ele assim, e aí? Você não é o Filho de Deus? Você não é o Salvador da humanidade? Então, livra-te da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus ficou em silêncio. O que ele ia fazer? Ele, o arauto do amor, a segunda grande revelação que a terra recebeu. O amor vai usar os artifícios da lei e mandar raio na cabeça deles, abrir a terra e engolir eles, para mostrar que ele tinha poder. Isso é a lei. É de fora para dentro. Mas a tarefa de Jesus era de dentro para fora. Então, diante desses elementos, é o silêncio. Pilatos chega para ele, que é a verdade? Silencia. Amor? Jogar raio? Incomodar? Tirar o outro da zona de conforto dele? Quem ama faz, não exige do outro. Na esfera do amor é por aí. A lei que obriga. Jesus não obriga ninguém. Ele chega na coletoria e convida para que eles o seguissem. Vem, segue-me. Sereis pescadores de homens. Convidou. E Jesus passa na vida da gente convidando. Ele não pode. O que fizeram em nome da religião é crime. Agora, se fizesse em nome da lei, olha, a lei ensina que você vai ser punido porque você não está fazendo. Tá certo. E o camarada tremeu. Tá certo. Quando nessas igrejas que negociam, que são mais materializadas, que são ortodoxas, sectaristas, quando eles vêm lá com os dogmas, né, que dogma existe não é só no catolicismo, não. Existem outras religiões que estão por aí. E ele diz assim, porque o diabo vai te consumir se você não fizer o que eu estou mandando. E o camarada treme e obedece. Isso é a lei. Estão trabalhando com a lei até desfigurando ela. Mas, quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Não é isso? Está escrito. Ou é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele, porque o escândalo vem. Estão executando. O obsessor está trabalhando. Quem não entendeu o trabalho do obsessor não entendeu nada. O obsessor tem um papel muito importante na vida das pessoas. Porque eles farejam aquilo com que se afinizam. E vão lá provocar uma febre na criatura para descobrir que ela tem aquilo. Eles são os agentes que fazem a gente descobrir. Epa, um problema aqui, no campo interno. Estou tendo companhia que está me incomodando. Se incomodou, está na hora de livrar do problema. Por quê? Isso é um estudo muito bonito. Quando o elemento não tem nível e tem a companhia abrutalhada, é natural. Quando não se conhece a lei, se faz a lei. Está tudo certo. Então o elemento vai falar assim, olha onde é que eles estão alimentando. Ih, aquilo ali é filé mignon. Vou falar de filé mignon, que é animal. Aquilo ali é o manjar dos deuses para eles. Né? E aí? Por que você está incomodando com quem está bem? Deixa eles lá. Olha lá, não tem nenhum conflito na cabeça deles. O que você está implicando com eles? Você que não pode. Porque você já enxergou mais a mim. Para você, chegou um novo padrão. Para eles ainda não. Então o povo vira para a gente, nesse conflito do mundo aí, a turma escreve para a gente, liga para a gente.
está vivendo os conflitos lá além mar, liga a turma espírita de lá, como é que faz? O que os espíritos estão falando? E essa coisa aqui fundamentalização, religião compatível com a idade espiritual deles. É isso, isso e isso. Existe uma análise muito sensata de que essa padronização religiosa, ela existe para espíritos muito infantis, ainda muito incapazes de saltos no plano do discernimento, de percepção de níveis espirituais. Então existem alguns que se destacam e que tentam trazer a massa, que é um bloco, para uma seletividade. Mas não conseguem muita coisa não, porque eles estão dormindo. Então a hipnose é natural nessa faixa. Você está esperando o quê da interpretação desses elementos? Aqui no país, na América Latina, o que nós observamos? A deificação de signos de crença. E aquilo é mais importante do que uma obra de amor para a pessoa. Tem gente, com todo respeito, nós estamos falando isso. Tem elemento que, se não acender uma vela, não vive. E vai tirar isso dele. É a morte moral para ele. E a importância que ele dá para isso supera aquela de ter paciência, caridade, amor com alguém, manifestar isso. Tanto que existem religiões que já funcionam na base de uma reforma, que precisa de muita reforma, e que dizem assim, não, caridade não salva ninguém não. Salva a pessoa é fé. Acreditou, aí pronto. O discurso é esse. Porque não interessa a outra parte. Porque a outra parte tem que dividir, tem que tirar de si para dar para o outro. É um risco muito grande. E aí 4 paredes. O que é isso? Ortodoxia de fé. Espírito sectário. O fariseu está aqui hoje. Com tudo que ele tinha. O saduceu está aqui hoje. Com tudo que ele tinha. Ou seja, aqueles partidos políticos estão em voga. Quem estuda o Evangelho, estuda historicamente tudo isso, sabe o que significa. E o que é a manifestação de cada partido, vamos dizer assim. Jesus veio aqui para quê? Para mostrar, no exemplo dele, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que não violentou ninguém. Violentou ninguém. Que o assunto é mais alto. Está em nível mais alto. Aí vem, não lavou as mãos, não respeita o sábado. Aí vem aquelas perguntas óbvias, né? O homem foi feito para o sábado? Ou o sábado foi feito para o homem? Muita gente não consegue, mesmo lendo aqui não tem. Vê o Nicodemos perguntando para ele, como é que eu alcanço lá o reino? Nascer de novo. Mas como é que pode um homem já grande voltar para o ventre da sua mãe? É tão claro que o elemento faz a pergunta de uma criança. Pergunta de criança. E sendo doutor da lei. Era um sábio da época. Nas linhas da religião. Aí Jesus faz aquele questionamento. Mas se eu estou te falando de coisas da terra e você não entende, se eu te falar das coisas do céu, porque reencarnação interessa a mundo como a terra. Mundo celeste não precisa de reencarnação. Está todo mundo iluminado. A reencarnação é curso básico de formação. Vige nos mundos que antecedem os mundos felizes. Depois, ficar revestindo de matéria, ficar bobado, como diz o Chico, durante tanto tempo, para quê? O Chico diz, é tão triste ver o que o espírito vira na infância, na primeira juventude, até acordar dessa bobagem. Então ele brincava, dizia assim, eu não tenho pressa de desencarnar não. Eu quero mais é que Deus me dê muitos anos de vida aqui na Terra. Para que eu vou ter pressa de voltar? Porque eu vou ter que voltar de novo. Reencarnado? Para que eu quero ir para o mundo espiritual e ver que eu preciso progredir mais? E vou ter que ter outra reencarnação? Aí eu vou gastar anos adormecido na infância. Anos nessa bobagem da juventude.
sem saber quem é, o que faz, para onde vai. Para que eu quero perder tanto tempo? Então, já que eu estou aqui, já entendi, deixa eu gastar meus dias utilmente. Ele brincava com esse assunto. E é uma grande verdade. Por que o livro dos Espíritos doutrinariamente informa que nos mundos mais aprimorados que a Terra, a infância é rápida, diminuta? Porque é uma perda de tempo. O elemento fica ali embotado muito tempo, adaptando-se ao regime do planeta, que é muito pesado. Aqui precisa disso. Está diminuindo, né? Os meninos estão acordando mais cedo. E vai ser assim. Mundo de regeneração, com infância tão longa, 7.000 dias de hipnose, para quê, gente? Para depois acordar devagarinho, pré-adolescência. Para depois vir adolescência, perturbação pura. Por quê? A doutrina espírita, no seu aspecto científico, explica. Começa a abrir o psiquismo. Aí é o papel da epífise, né? Que é estudada por André Luiz, antecipando o que hoje a ciência está descobrindo por si. Durante muitos anos, a informação era doutrinária, não era científica. E André Luiz falou assim, a ciência vai chegar lá. Deixa no livro, que a FEB questionou, para poder publicar. Como era idôneo o médico. Vamos lá. 13 anos depois, explica-se que não é mais um corpo calcificado, como eles pensavam, com papel apenas na infância, regulando a sexualidade, mas que era uma glândula. Então nós temos a melatonina secretada por essa glândula, regulando todas as outras glândulas endócrinas. E o papel dela é importantíssimo, é a glândula da vida mental, é a glândula da mediunidade. Ela tem preponderância. Ela é o ponto de interação entre o espírito e o mundo material. Essa glândula é responsável por isso. Ela conecta a um centro de força do perispírito chamado coronário, que é o centro divino. Então, através da glândula, nós temos conexão com o divino. E aí, muda tudo. Então, na fase da adolescência, é que essa glândula abre, começa a ter o seu grande papel e começa a permitir que impulsos emocionais do patrimônio daquele espírito do passado venham para hoje. Aí os conflitos são certos. Se o espírito já não vem mais harmonizado, vai dar trabalho. Vai pôr os pais, a família em situação delicada. Porque ele vai sentir coisas, impulsos que ele não sabe nomear, que ele não sabe explicar, e vai se achar, e vai ser difícil convencê-lo do contrário. Então muitos passam por esse transe, né? É uma transição. Até ele permitir que o patrimônio venha e comece a formar sua personalidade, com a somatória do passado e com o filtro que recebeu nessa existência. Por isso os espíritos dão uma aula. A doutrina espírita é um patrimônio maravilhoso para a humanidade. Eles dão uma aula dizendo o seguinte: até os 7 anos, a criança é uma esponja, não para ouvir as bobagens que os pais geralmente falam, mas para absorver conteúdos que eles vivem. A vibração dos pais entra no mundo infantil sem filtragem. Eles absorvem tudo e vão ser a reprodução disso. Quando abre o passado, lá da puberdade para a adolescência, ou nessa fase da puberdade, melhor dizendo, o que acontece? Eles vão encontrar esse filtro de aprendizado. Se ele for eficiente, eles dão conta de temperar os impulsos. Se não foi, é tormenta certa para quem não trabalhou na hora certa, formando uma boa infância. O Chico sempre bateu na tecla: a criança precisa ser disciplinada, ensinada. E ele dizia 2 questões que eram as que mais ele batia na tecla: amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Onde é que nós estamos vendo isso? Onde? Prioridade da criança: respeito aos mais velhos, amor ao trabalho. O nosso mundo é de transição. Então a gente imagina a perturbação generalizada, porque os valores
que sempre nortearam a ordem da sociedade, estão sendo passadas em xeque. Está certo para tudo aquilo que é humano, mas não no seu sentido divino. Então, nós observamos hoje em dia que o mundo aplaude, né, e defende. Não estamos aqui criticando, não. É um ponto de reflexão doutrinária. Nós temos doutrina espírita. Charges que zombam da pior forma das religiões alheias, inclusive da cristã. Isso é uma coisa. Liberdade de expressão é outra. Há que se falar. Então, por que enlouquece pessoas que são cegas no nível espiritual em que estão? Então, o assunto é muito mais amplo, mais complexo. A gente ouviu um depoimento muito bonito do Papa, que impressiona pelo seu discernimento, pelo seu bom senso, e que usou ele próprio para tratar do assunto, como se fosse uma parábola, coisa que o Chico fazia. Se o Chico estivesse entre nós, ele faria mais ou menos da mesma forma. Se falar mal da minha mãe, zombar dela, prepara para levar um soco. A mãe é algo sagrado para a criatura. Vocês entenderam o assunto? Não mexe com o que é sagrado para os outros. Nós estamos aqui no Espiritismo. Agora, isso nos dá direito de descer além do protestante? Porque ele tem a sua forma de ver o Evangelho, a sua forma de cultuar o Evangelho. Eu posso descer além na Umbanda, no Candomblé. Eu posso analisar o assunto à luz dos conhecimentos. Uma coisa é o estudo, outra coisa é combater e zombar. Eu não posso fazer isso. Eu perderia a minha estrutura moral se eu fizesse isso. Dizer que o católico tem essa ou aquela prática e zombar disso, não posso fazer isso. O que é sagrado para uma pessoa é sagrado para essa pessoa. Eu posso dialogar no plano da educação. Isso é diferente. Agora, eu não posso fazer isso. Eu não gostaria de ver a minha mãe sendo retratada numa charge daquele tipo. Eu não admitiria isso. Então, nós temos que pensar com muito carinho nas coisas que nós trabalhamos, nas coisas que nós expressamos. O Chico sempre falou que havia uma grande preocupação dos espíritos com as imagens que nós criamos e lançamos nas mentes alheias. Porque nós não sabemos quando, em que condição, em que reencarnação a gente vai ter condição de limpar aquilo. Então, quem cria sistemas, quem cria desvios, quem polui, quem instiga ao que não presta, a gente não sabe como é que essas pessoas ficam. Uma vez, a gente viajando e há uma região, a gente sempre viajou para o Triângulo Mineiro, por ali, e a gente sempre via aqueles andarilhos, né, que carregavam o lixo, né, nas costas e paravam. Tinha alguns que eram peculiares, né, ficaram conhecidos. E assim, conversavam sozinhos, andavam sozinhos, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então a gente começou a ver isso. Teve uma entrevista uma vez, num programa de televisão, em que um psiquiatra foi chamado a analisar o assunto. Aí ele estudou um andarilho que vivia no Minhocão, São Paulo, e que tentaram tirar ele e levar para outro lugar, mas ele queria ir lá. Aí estudaram o assunto e viram que o barulho interno dele era tanto que ele precisava de um barulho exterior superior ao dele. E foi uma entrevista, uma análise tão interessante, e a gente começou a pensar no assunto, até que um dia um amigo espiritual revelou que muitos desses elementos que conversam sozinhos, que carregam lixo de um lado para o outro, que precisam caminhar demais, que se desvinculam de tudo e todo mundo, são muitas vezes a reencarnação daqueles filósofos do nada, daqueles que perderam muitas mentes e que perderam sua identidade, fizeram pessoas perderem a sua identidade, né, o seu caminho, o seu comprometimento. Então eles são pessoas que caminham para lugar nenhum e que falam de tudo sem ter noção de nada. Eles se perdem. Então eles vão drenando, né, essa perturbação através dessas reencarnações estranhas. Assim. Então tudo tem explicação, tudo tem um
sentido. Cada um responde por aquilo que estabeleceu para si e para os outros. A gente tem uma vida de comunhão, embora a gente não pense nisso. E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente passa para os outros. Porque a nossa vida, ela é nossa, portas adentro do coração. Para ilustrar isso, tem um episódio do Chico, que ele foi visitar um presídio de pena máxima, de segurança máxima em São Paulo, e ele nunca teve medo. E o delegado de São Paulo à época era muito amigo, muito admirador, e ele fazia questão: me deixa, eu quero levar uma rosa, dar um abraço, um beijo em cada preso. Aí ele ficava em pânico. Então ele fez isso algumas vezes em São Paulo. Então montou-se uma estrutura de segurança e os presos vieram. Não, preso não, eu quero eles livres, sem algema, sem nada, eu quero eles livres. E aí permitia que o Chico fizesse isso por algumas vezes, mas só o Chico para conseguir essas coisas. E o Chico era tão respeitado em São Paulo que eles fizeram isso. Então os responsáveis ficaram, faziam uma fila e eles vinham. Então o Chico abraçava, dava um beijo e dava uma rosa, né? E falava algumas palavras. Então alguns presos choravam, né? E o Chico viu algumas coisas que marcou muito a vida dele. Então um deles, muito sisudo, que não sorria, e esse homem falou uma coisa para o Chico repetiu depois em público, muito impressionado, e dizendo assim: aquele homem marcou muito o meu coração, porque ao abraçá-lo, ele sentiu ele um pouco duro, né? Ele deu um beijo nele, aí ele notou que uma lágrima desceu, e ele disse assim: oh meu irmão, eu te desejo. Ele falou as coisas e abençoou. O homem olhou para ele e disse assim: seu Chico Xavier, o coração pode sofrer, porque ele é nosso, está escondido. Mas o rosto deve sorrir, porque ele pertence às pessoas. O Chico não esqueceu disso. E quando ele contou, ele fez muita gente chorar. Porque esse homem marcou a vida dele. Então nós temos um compromisso. A gente lembra desse caso, né, desses episódios de aprendizado, de vivência do Chico com a sociedade, porque é algo que ensina pra gente. Nós temos um compromisso com as pessoas, né? Então é preciso lembrar disso nos momentos mais difíceis, nos momentos de alegria, para que a gente possa ser uma pessoa que comunique algo de bom, né? Não sair da presença das pessoas sem deixar uma mensagem positiva. Então, por isso que nessa volta toda de reflexão, de análise dos assuntos, nós pensamos aqui, iniciar-se. É preciso ter a pessoa querendo, porque não podemos dar coisas santas aos cães. Aí a gente pensa assim: mas por que Jesus falou isso? É simbologia, gente. É parábola. O cão, na linguagem do Evangelho, é o novo de entendimento. Na verdade, o que acontece? O cão é o símbolo do animal que está sendo domesticado. Mas por ele estar sendo domesticado próximo, eu não posso fazer dele um partícipe do mundo da inteligência. Porque nos estudos doutrinários, o cão ele tem lampejos de inteligência dentro do reflexo condicionado, mas nada muito além disso. Então o reflexo condicionado pode estabelecer algum impulso de inteligência, lampejos, mas não é uma inteligência, não é pensamento contínuo, que é um atributo só do homem. Então não podemos confundir as coisas. O novo de entendimento, ele tem lampejos de percepção, mas ele não tem continuidade. Quando a gente vai estudar esse assunto, que é muito interessante, a gente vai falar assim para uma pessoa que saiu, por exemplo, nós conhecemos em determinada época um caso muito interessante de uma pessoa que no passado foi chefe de treva. Desencarnado, ele chefiou treva. E ele reencarnou e começou assim, a buscar a espiritualidade e conhecia a obra espírita, dava aula da obra do Chico, começou a fazer umas reflexões maravilhosas. E uma pessoa que é tutora dele, que é grande responsável, como uma mãe espiritual, que o iniciou, que ensinou a ética, que ensinou a respeitar as pessoas, a ter negócios com ética, a administrar pessoas com humanidade e não fazer como ele fazia antes, né? Porque era uma coisa
medonha, né? E as pessoas precisam, elas são escravos brancos, né? Então tem muita gente que não funciona assim, tendo escravos brancos. E lealdade com essa pessoa era escravidão plena, né? A ponto de mães, pais terem que esquecer filhos, necessidade dos filhos para servir essa pessoa. Então era alguma coisa nesse nível. Quando essa pessoa se abriu de coração a par de acontecimentos e da presença dessa verdadeira mãe espiritual, ela um dia ponderou alguma coisa que a gente comentou o assunto à luz adulta e falou assim: olha, mas o fulano tem ideias maravilhosas. A Dota falou assim: mas você não percebeu ainda uma coisa, porque todo o evangelho, todo o conhecimento espírita que a pessoa tem está a serviço do ego dela ainda. Porque uma coisa, falou para mim assim, uma coisa, Wagner, é estar aberto para o aprendizado, e outra é sustentar esse aprendizado na vida. Entenderam a sutileza? Uma coisa, a pessoa está cheia, a cabeça está cheia de ideias bonitas, e aí ela está se abrindo para a luz. Mas outra coisa é ela dar conta de usar a luz no dia a dia. Então, olha, conhecer é uma coisa, sustentar isso é outra. Deu uma ideia? Então tem gente que vira para um espírito e fala assim: mas você não é espírita? A pessoa é espírita por adesão, mas ela está no plano de ajuste, procurando se acostumar a pensar e sentir naquele nível. Não significa que ela detém. Ela tem avisos, mas ela ainda não converteu. E a conversão leva tempo. Precisa não somente de alguns anos, mas de existências. Então, quando a gente analisa a safra espírita, desde a codificação e com as informações que nós temos, a gente analisa com cautela. Porque nós estamos aí, segundo estudos, na quinta, sexta geração de espíritas, contando desencarnação e reencarnação de novo, para poder retomar o aprendizado espírita. Mas se a gente analisa o assunto, a gente pega lá o Emmanuel. Olha, o Chico dizendo em 1971 na rádio, lá em São Paulo, explicando ao professor Herculano Pires e outros entrevistadores: olha, nosso benfeitor Emmanuel está aqui dizendo que na virada do século XIX para o século XX, Allan Kardec já tinha desencarnado em 1869. Depois veio a Comuna de Paris, foi uma guerra civil que deixou cadáveres expostos naquela Paris, virou um cemitério céu aberto, segundo os historiadores da época. Então começou uma luta muito grande na Europa. E muitos desses espíritas, porque a Europa teve, à época, concomitante ao trabalho de Allan Kardec, e logo depois, milhares e milhares de espíritas, não somente na França, mas em vários países da Europa. Então a Europa se tornou o país, ou o continente espírita, e a França no carro-chefe, como carro-chefe disso. Então era um número assombroso de espíritas na época. O que foi esfacelado, segundo a própria espiritualidade, segundo os estudos históricos, sociológicos, foi esfacelado pelas guerras, a partir das próprias guerras civis, culminando na Primeira Guerra, depois alcançando a Segunda Guerra. Então tudo foi esfacelado na Europa em função de guerra. Guerra civil, guerra religiosa, perseguição religiosa e as grandes guerras. Isso dizimou a floração que estava sendo trabalhada na Europa. O que aconteceu? O Emmanuel explica que de 15 a 20 milhões de espíritas europeus, mas principalmente franceses, reencarnaram em massa no Brasil, na virada do século XIX para o século XX. E o Emmanuel ainda assinala com muita propriedade que quando nós proclamamos a nossa independência, né, a República, assumimos a República, demos um golpe no amado Pedro II, né, que não merecia aquele desprezo, porque ele amava o país e fez pelo país algo que dificilmente nós vamos ver outro elemento fazer. Há profecias de que ele estaria reencarnando para continuar o trabalho pelo Brasil, e tomara que venha mesmo, nós estamos precisando disso. Ele, JK e outros, né, que venham e que tragam uma nova leva para o país, que tem que cumprir sua missão de Brasil, coração do mundo pátria do Evangelho. Precisa desenvolver isso, e a gente não tem dúvida que vai acontecer. Mas eles vieram e assumiram. Então, na época da proclamação da República,
O Emmanuel assinalou que pelos interiores do Brasil, que eram até despovoados, não existia um hino nosso, não existia uma cultura de pátria própria ainda, né? Formada, na verdade, ela está sendo elaborada agora. O que aconteceu? Pelos interiores se cantava o hino francês, a Marseillaise. O povo cantava a Marseillaise. E o povo sabia muito mais, segundo Emmanuel, de Revolução Francesa do que informação sobre quem é Marquês de Pombal, que era um dos grandes vultos no Brasil. Isso é algo impressionante que foi assinalado na época. Então nós vamos compreender que a espiritualidade tem planificações que os homens podem não dominar. Como nós tivemos um Chico Xavier, a gente tinha informações de bastidores, que hoje são mais raras, né? Porque era um médium seguro, idôneo, que não estava a serviço de si próprio, não estava a serviço do seu ego, da sua vaidade. Ele não tinha isso, ele matou isso nele e aprendeu isso de 4 a 5 anos, quando começou a ser tratado com garfadas e chicotadas, de manhã e de tarde. Ele foi preparado para não ser ego, para ser instrumento. E isso é um missionário. Isso é diferente de médium que dá palpite, que colabora, né? Mas que carrega a sua personalidade e que a gente pode esbarrar nela e até desanimar. Não podemos desanimar. Vamos à frente. Vamos selecionar o que é bom, né? O Paulo fala, lê de tudo e retende o que é bom. A gente pode dizer assim, vê de tudo e retende o que é bom. Então a gente analisa para assim, essa boa parte eu pego, essa boa parte eu pego. Porque ninguém é tão ruim que não tem algo de bom para oferecer. Nesse sentido, um obsessor pode fazer um papel maravilhoso. Nós temos um amigo que contou pra gente, médico, trabalhador, pessoa muito sincera, assim, e que tem suas fragilidades, né? Dizer que num desdobramento que ele fez, ele estava numa zona meio esquisita, uma área meio perigosa, divertindo com alguns assuntos. Dizer que passou um velho perto dele, cochichou no ouvido dele assim, 2 versículos de Paulo. Usou 2 versículos de Paulo, chamando a vigilância e a disciplina. Usou 2 versículos, ele não me assinalou quais eram. Diz ele que quando ouviu aquilo do velhinho que só sussurrou no ouvido dele, ele olhou assim, o velho tinha cara feia, parecia até um dos obsessores, mas prestou essa caridade para ele. Ele despertou e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Acordou no corpo. E fez uma grande reflexão, porque trouxe a memória. Por onde eu estava andando, o que eu estava procurando. Então, em zonas inferiores, tem gente que com cara feia, com aparente papel de obsessor, está fazendo caridade. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, abrir o coração para a luz do Evangelho. Então, nem avançamos, hein? A ninguém imponha precipitadamente as mãos. É preciso ter alguma coisa, alguma linha que nos ligue à nova vida que nós estamos buscando. Tem que ter uma premissa. Vocês entenderam? Porque não é do jeito que eu quero. Você agora vai ser espírita, você agora vai ser verdadeiramente espírita. Não é assim. Eu tenho que apresentar alguma coisa, eu tenho que fazer minha ação. Bate, busca, pede. É isso que o Evangelho ensina. Aí a resposta vem. Mas ela vem respeitando o nível da gente. O Paulo fala assim numa epístola dele: eu vos criei com leite, não com manjar, porque vocês não aguentam manjar. Vos criei com leitinho, alimento simples. Então a pessoa chega na casa espírita e começa: meu filho, você acredita em Deus? Você acredita que você tem uma alma? Ah, pois é, então em cima disso nós vamos construir, tá? Não adianta falar pra ele assim: ah, tem nosso lar. O que é nosso lar? É uma cidade, tem nada. Que isso? Você tá louco? Isso é utopia. O nosso lar foi tido, quando foi trazido pelo Chico, por espíritas do Sul, ele recebeu muita crítica, que aquilo era utopia, que o médico tinha se perdido. Agora estava trazendo fantasia para nós, sendo que o assunto já era tratado desde a época de Manuel Swedenborg, que já tinha informação sobre organização nas esferas espirituais. Então o assunto vem na gradação, para não assombrar. E a gente vê com que propriedade ele trouxe, porque ele trouxe todo um estudo sociológico de uma cidade, uma organização que admira, que a Terra não tem. Aquilo dá o que pensar, com casos específicos, individuais, indo para o coletivo. Então
hoje a gente está preparado com a obra kardeciana. Por isso a gente diz, ninguém é espírito sem conhecer a obra de Kardec. Porque não é dele. É dos espíritos que construíram do simples para o composto, para o complexo. Então, se a gente não conhece a obra da codificação, a gente não é espírita, a gente é espiritualista. Mesmo tendo lido a obra do Chico. E a gente fala isso com propriedade. O Chico que via, ouvia espírito, né, que a vida toda recebeu o livro, ele nunca deixou de estudar a obra da codificação. Estudou a vida inteira. Deu exemplo para nós. Então a gente tem que ter essa premissa, tem que ter algum conhecimento. Porque ver espírito, ouve espírito, vou julgar na reunião? Não tem estrutura moral para isso. Não tem conhecimento para entender o que ele está fazendo. Então ele vai ter que estudar. Ele vai ter que conhecer o assunto. Ele vai ter que se familiarizar com isso. Vai ter que se aproximar vibratoriamente do grupo. Então existem requisitos. Toda iniciação prepara o indivíduo para o grande trabalho. Nós não podemos desprezar a iniciação. Então o que ele fala que é muito sério, né? Não imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Porque o elemento está vicioso, eu posso compreender, mas eu não vou lá fazer aquilo. Eu já passei dessa fase. Eu não bebo leitinho mais não, já estou no manjar. Mas eu compreendo quem está no leitinho. Então, até em postura doutrinária, eu posso entender o que a pessoa está fazendo e buscando. A gente falou isso hoje. Olha, nós temos que respeitar todo mundo que está buscando fenômeno. Porque quando eu iniciei, eu era doido para ver os espíritos, doido para ver os médicos trabalhando. É legítimo. É legítimo. Isso não é pecado. A pessoa fica doida para receber o recadinho do espírito. Por que a gente vai privar a pessoa disso? Se existe a possibilidade dentro de critérios, necessidade, orientação. Por que nós vamos privar a pessoa? Está errado. Temos que proporcionar. A pessoa pega. Isso a gente assistiu inúmeras vezes e a gente passou por isso. Quando a gente era lá de mocidade, né, Netinho? Mocidade tinha lá e falou assim, nossa, o José deu orientação para mim. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Nossa, vou ler todo dia. Nós conhecemos gente que pegou a mensagem que recebeu, pôs num quadro, pendurou na parede. Essa é legítimo, porque a gente está aprendendo, se iniciando no contato com o mundo espiritual, das pessoas devido. Nós temos uma amiga que quando abriu uma vidênciazinha nela, ela viu numa reunião o espírito da Sheila. Ela ajoelhou no chão, porque ela estava vendo Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora, não, é Sheila. Nossa Senhora é muito mais do que isso. Porque ela viu a luz de Sheila, né, tão linda, achou que era Nossa Senhora. Então é assim, a formação é essa. Então é legítimo. Agora, nós não podemos vulgarizar, né? Tornar comum o que é sagrado. Então por isso a gente tem que conhecer e a gente vai compreendendo agora porque a gente amadureceu. Hoje tem uma relação mais amadurecida com a espiritualidade, sabe que a gente não pode vulgarizar isso, não deve vulgarizar isso, né? Poder até pode, tem gente que está fazendo bagunça, mas a gente não deve vulgarizar, porque o prejuízo é nosso. Porque no lugar dos benfeitores vêm os obsessores. E aí eles enganam a pessoa acha que está cultuando o espírito superior e o espírito é muito pior do que ele. E ele cai nesse esparrel. Mas a gente vai compreendendo, né? Mas tem que ter a premissa. Então a gente pensa que a gente tem que participar daquilo que é uma ingenuidade, uma infantilidade da pessoa. A gente vai procurando fazer o trânsito dela da infância para a juventude e da juventude para a madureza, que é o que acontece até fisicamente. Então, gente, a nossa reflexão fica aí para a noite, né, para todos nós, e nós vamos agradecer a Deus a oportunidade e a riqueza do que a nossa doutrina e o Evangelho, conjugados, nos oferecem para a nossa evolução consciente. Que o Senhor nos ampare sempre. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas coreografadas. Renovação moral. A natureza, refletindo o poder de Deus, nosso Pai, é sempre um estuário de sabedoria, a nos ensinar sobre a vida infinita e o mecanismo de sua permanente renovação. É assim que a terra crisola, a semente germina, a árvore produz, o animal se aninha, a chuva fecunda, o sol vitaliza, o adubo nutre, a água filtra. Do mesmo modo, em nossa vida moral, a dor purifica, a prece recompõe, a beneficência socorre, a justiça corrige, a esperança dispõe, o trabalho ativa, a experiência planifica, a fé aponta rumos, a afeição enriquece, o perdão alivia.
a renovação da vida pela ordenação da matéria e a renovação da vida íntima, quando o Evangelho de Jesus se torna o caminho real de nossa felicidade. Renovemo-nos em Cristo, através da adoção de seus ensinos, em nossa marcha de cada dia. Sheila. Evangelho e a criança. A evangelização infantil, quando séria e continuada, é jardim belo e sutil que acolhe a meninada. Nela, as flores do amor, ensinadas por Jesus, geram o bem e o fervor que a criança seduz. Em brincadeiras e mimos, as lições do Evangelho apresentam aos meninos o bem vencendo o mundo velho. É trabalho de pura luz, entre encantos e reflexões, aproximando de Jesus os tenros e férteis corações. Ao lado das preces no lar, a evangelização das crianças é capaz de embalar a vida nova em esperanças. Meio